Se a sua advocacia tem dificuldades em atrair e conquistar novos clientes, talvez o principal problema seja a falta de posicionamento. Eu te convido a deixar todas as distrações de lado por alguns minutos, cerca de 15 minutos, para assistir esse vídeo aqui até o final. Eu vou te mostrar como definir um posicionamento que realmente gera negócios para o seu escritório. Que bom ter você aqui. Esse é um espaço para advogadas e advogados como você que estão buscando informações descomplicadas sobre estratégia e gestão para advocacia. Embora o tema principal desse vídeo seja posicionamento de marca, eu preciso falar sobre marca, né? Porque uma coisa está subalterna à outra. Então eu vou bem direto ao ponto, porque esse é um assunto que eu gosto bastante, mas vou bem direto ao ponto, vou até pegar um conceito pronto da American Marketing Association, né? A AMA, é uma instituição né, dos Estados Unidos, e pela AMA, o conceito, né, a definição de marketing é um nome, um termo, design, símbolo ou qualquer outra característica que diferencie um bem ou serviço de determinada empresa em relação a outras empresas. Então percebe que nessa primeira instância o papel da marca é diferenciar os produtos, os serviços, né, de uma empresa qualquer, diferenciar das outras empresas através do seu nome, do seu logotipo, da sua identidade visual. Né, um conceito bem simples aqui, eu estou trazendo realmente essa definição técnica, porque né, no dia a dia, tanta gente falando sobre o assunto, alguma coisa vai se distorcendo, alguma coisa vai se perdendo. Então, com isso, a marca tem o poder de traduzir a promessa de valores da empresa. No seu caso, né, a promessa de valores dos seus escritórios. Como ela faz isso? Através de mensagens e benefícios, alguns tangíveis, alguns intangíveis, que a sua empresa está mostrando, que o seu escritório está mostrando e divulgando no dia a dia, de diversas formas, né? Linguagem verbal, linguagem de imagem, linguagem não verbal, enfim, diversas formas como você aparece. Já vou conectar isso um pouco mais à frente desse vídeo. Então, a promessa da marca é o que está sendo comunicado para o mercado. Numa camada um pouquinho mais profunda, essa promessa, né, a promessa que é feita para o mercado, para os possíveis clientes, ela é a percepção que o consumidor vai ter sobre a empresa, sobre o produto, sobre o serviço. Então percebe que o conceito de marca praticamente vai se confundir com o conceito de posicionamento, que é o que eu vou trazer agora. Então, da mesma forma, eu vou trazer a definição técnica. Tá? Então, o posicionamento ele é uma decisão estratégica que precisa ser percebida pelo mercado e precisa ser sustentada por uma vantagem competitiva relevante em relação à concorrência. Percebe? Está intimamente ligado ao conceito de marca. Então, o posicionamento né, a marca tem diversos atributos, mas o posicionamento, sem dúvida nenhuma, é o principal atributo da marca, porque ele realmente se confunde com a própria definição de marca. O autor que mais fala sobre esse conceito de posicionamento, o autor dos mais clássicos, né, é o Al Ries. E ele tem até uma frase bem mais informal, onde ele diz que o posicionamento é o espaço que a marca vai ocupar na mente do consumidor daquele mercado. Eu gosto muito dessa definição porque pega aí o exemplo de grandes marcas, né, em diversos segmentos ali. E isso fica bem intuitivo quando a gente fala assim, qual marca te vem na mente quando você pensa em smartphone? Qual marca te vem na mente quando você pensa em tênis, quando você pensa em automóvel? Entendeu? Tem um espaço ocupado na sua mente por esta marca. Então, alguns fatores que compõem o posicionamento, que também são atributos da marca, né? Então as coisas vão se juntando tudo aqui, mas eu quero trazer alguns atributos de marca que vão ajudar a compor esse posicionamento. O primeiro desses outros fatores é a autoridade. O que significa autoridade? Em termos de posicionamento, autoridade é alguém
que entende muito sobre um assunto, que fala muito bem sobre um assunto. Então, nesse sentido, você, aí no seu escritório, demonstra ser autoridade em quê? Outro ponto é a linguagem como você se comunica. Faz muita diferença. Porque a linguagem não tem que ser aquela linguagem retórica do juridiquês que você talvez fale no tribunal. Que, aliás, nem os juízes, desembargadores já não se atentam mais tanto a isso. Eles preferem uma linguagem mais simples. A linguagem é a que você se comunica com o seu cliente. Se você só fala juridiquês, você não fala com o cliente. Eu sempre gosto de destacar aqui uma chamada até do, talvez o melhor comunicador que o nosso país já teve, o Silvio Santos, e ele falava que, né, para você se comunicar com a sua audiência, você tem que falar a mesma língua da sua audiência. Então, se a sua audiência é um trabalhador humilde, você tem que trazer, você tem que, né, utilizar aquela mesma linguagem. Se o seu cliente é um empresário de grandes empresas, né, empresas de grande porte, então você tem que falar aquela linguagem. A linguagem da sua marca, seja pessoal ou corporativa, tem que ser a mesma linguagem do seu cliente. Não é o que você quer, é o que o mercado precisa. O preço é outro atributo, né? Outra característica da marca que vai compor o posicionamento. Né? Da mesma forma, tudo aqui, quando a gente começa a falar de marca e posicionamento, percebe que tem a ver com o cliente. Em marketing, a primeiríssima coisa que a gente vai definir, né, depois do própria empresa, é quem é o cliente a ser atendido. Em função do cliente, a gente define produto, define preço, né, toda a série que vem aí do tal mix de marketing. Então, o preço também influencia no posicionamento de mercado. Pega aí, por exemplo, né, volta ali para o exemplo que eu dei de tênis. Tem tênis, você vai numa loja de tênis, tem tênis de R$ 150 e tem tênis de R$ 2.500. Isso faz parte do posicionamento. E da mesma forma, a identidade visual, como até foi dita ali, né, naquela definição da AMA, sobre elementos gráficos, imagens, enfim. A identidade visual também compõe o posicionamento. Não vou entrar muito em detalhe aqui sobre isso, porque o assunto aqui não é marca, tá? Vou ter um outro canal aqui no vídeo somente para falar de marca. Se esse assunto te interessa, né, a marca jurídica, deixa seu comentário aqui explicando qual a sua dúvida sobre marca jurídica, que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Bom, outros fatores ainda tem alguns aqui. Fatores que importam para compor o posicionamento. A área de atuação do escritório é muito importante. Quanto mais, aí volta lá para o negócio da autoridade, né? Porque o grau de especialização nessa área de atuação também vai determinar um posicionamento. Então, um advogado previdenciarista que seja especialista em aposentadoria rural, ele tem um alto grau de especialização, ele se mostra como um grande especialista. Né? Diferente daquele advogado generalista que diz que faz um pouquinho de tudo. E eu já vou chegar nesse ponto porque esse conceito antigo, que, claro, fazia sentido lá na década de 80, ele se perdeu, mas daqui a pouco eu falo disso. Benchmarking também é um fator importante, ou seja, benchmarking é você fazer análise da concorrência para ver como a sua marca, como o seu produto, como o seu serviço se relaciona ou tem, né, situações parecidas ou diferenciais. É a partir do benchmarking que você cria diferenciais e vantagem competitiva em relação à concorrência. Isso foi dito ali na definição do posicionamento. O capital intelectual, ou seja, o que você produz de conteúdo. E aqui, quando eu falo de conteúdo, claro, são os conteúdos de redes sociais, conteúdos de vídeo, como aqui no YouTube, conteúdo informativo, educativo, mas também conteúdo que você produza em eventos, em palestras, em congressos, em livros, em aulas. Tudo isso conta como capital intelectual e reforça, né, fortalece a marca e, consequentemente, o posicionamento. A proposta única de valor, ou seja, aqui volta um pouco, embora seja um pouco mais detalhado, volta ali para aquela questão da mensagem da marca, da promessa da marca. E
Por último, e não menos importante, na verdade é o mais importante, que é a segmentação de público, ou seja, o seu ICP, o seu perfil de cliente ideal. Isso está diretamente ligado com o posicionamento, porque né, seu posicionamento é, como o Al Ruiz diz, posicionamento ocupar um espaço na mente do cliente potencial, do consumidor. Quem é este seu consumidor? Se você não sabe quem é, como você vai ocupar um espaço na cabeça dele? Então, tudo isso somado, né, todos esses atributos da marca somados, é como você constrói o seu posicionamento, ou seja, como a sua marca jurídica vai ocupar um espaço na mente do seu cliente, né, do seu público em potencial. Muito bom. Até aqui, então, entendemos o que é marca e entendemos o que é posicionamento. Agora, a gente tem que entender como que leva isto para o mercado. Como que a gente gera pontos de contato com esses clientes de potencial para eles serem atraídos como clientes. E lembrando um ponto aqui, um pequeno parênteses. Por que serem atraídos? Porque na advocacia não é permitida fazer a prospecção direta, seja por telefone, por e-mail, não é permitido fazer a prospecção direta, né? O que se chama de outbound, quando eu faço um contato frio com o cliente potencial. A advocacia não permite isso, ainda é bem claro lá no capítulo 4 do Código de Ética. O provimento 205 também reforça essa diretriz. Então, não pode fazer essa prospecção direta, mas eu, sinceramente, eu não vejo como um grande problema, porque é muito difícil realmente fazer outbound. A maioria das empresas, não vou nem falar de advocacia, mas a maioria das empresas faz e faz de uma forma péssima. Era melhor que não fizessem. Então, às vezes, os advogados deveriam agradecer de não poder fazer outbound, porque seria, em muitas das situações, seria até ou vergonhoso ou desastroso, que é o que muitas empresas fazem. Então, e eu falo isso há mais de 15 anos, que não tem necessidade de fazer prospecção dessa forma. Com marca, com conteúdo, dá para fazer essa prospecção de uma forma muito mais qualificada, né? No sentido de atrair esse público qualificado. Mas o assunto aqui não é prospecção, então vamos voltar aqui. Então, entendido o que é marca e posicionamento, agora a gente tem que levar isso para o mercado. Temos que gerar pontos de contato para atrair clientes em potencial. Então, olha, o que eu trouxe até aqui já é muito valioso. Então, acho que o seu like vale, né? Vale curtir aqui, deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque o seu like ajuda tanto o YouTube a entender que você aprecia esse tipo de conteúdo, mas me ajuda a entender também qual o melhor conteúdo eu quero levar para ti. Então, deixa seu like para a gente continuar produzindo cada vez conteúdos mais importantes para a sua advocacia. Então, como é que eu vou levar os meus ativos, né, de marketing e de posicionamento para o mercado? Através da presença digital. Só isso? Não. Existem, claro, diversas formas também de levar essa mensagem offline. Mas eu não vou tratar aqui nesse vídeo, porque o offline ele vai ser muito mais restrito. Não tem que fazer? Claro que tem que fazer. Claro que tem que fazer. Principalmente escritórios que estejam em cidades pequenas, em localidades mais remotas. Claro que é importante fazer. Mas com a presença digital, você vai ter muito mais potencial, né, para muito além do local onde você está. Então, por isso eu vou focar aqui no principal fator da presença digital como veículo para levar a mensagem da marca, a promessa da marca para o mercado. Para você entender aqui como isso é importante, imagina um escritório de advocacia que não divulga o endereço, não divulga e-mail, não divulga o WhatsApp, não divulga telefone, nada, não divulga nada. Ele tem o escritório lá, mas não faz nenhuma divulgação. Essas divulgações que eu estou falando aqui podem pelo Código de Ética, tá? Mas esse escritório aqui hipotético, ele não faz nada. Então, é praticamente impossível um cliente encontrar esse escritório. Mesmo pessoas que talvez passem ali na frente do endereço, mas a porta está sempre fechada, não tem uma placa bem identificada, ninguém vai saber que esse escritório existe. Ou seja,
Até as pessoas que já conheciam o nome desse escritório vão achar que ele não existe mais. Então, essa é a percepção que as pessoas têm atualmente sobre empresas que não são encontradas na internet, nos canais digitais. A impressão de que essas empresas não existem. Então, não ter uma presença digital é a mesma coisa que não existir. Se atualmente o consumidor é quem procura por produtos e serviços, né? Aquilo que eu falei há pouco, o consumidor vai atrás da marca e não a marca atrás do consumidor, e isso é o que se chama do inbound. Não basta apenas estar ali presente com um site, um perfil de rede social. Não basta só isso. Isso é muito passivo. Não basta só o estar presente, é necessário se fazer presente. Não é só um joguinho de palavras, tem uma diferença aqui entre a passividade e a atividade. Então esse dilema ele serve para representar a diferença justamente entre ser passivo ou ter uma conduta mais ativa, que é a que gera movimento. E aí, essa presença digital, ela tem como objetivo ajudar o visitante, primeiro a te encontrar, mas também ajudar o visitante a resolver os seus problemas, os problemas dele, né? A sua presença digital tem o objetivo de converter as visitas no seu site, nos seus canais digitais todos, redes sociais, perfis que sejam, tem o objetivo de converter essas visitas em oportunidades de negócio. Essas dinâmicas todas acontecem em todos os canais digitais. Por isso é importante você estar nos canais relevantes ao seu público. Precisa estar em todos? Não, já respondi. Nos canais relevantes para o seu público, ou seja, onde o seu público frequenta. Eu não gosto do TikTok, mas seu público está lá? Então, me desculpe, você tem que estar no TikTok. Eu não gosto de fazer vídeo no YouTube. Seu público está no YouTube? Então, você tem que estar no YouTube. De novo, não é sobre o que você quer, é sobre onde o seu público está e o que o seu público precisa. Então, de todos os canais digitais que existem, o mais óbvio é o site. E por mais que não se fale tanto dele atualmente, ele ainda é importante. Por alguns motivos. Primeiro, porque ele é o seu canal próprio. Canal próprio. Rede social é um canal emprestado, muitas vezes alugado. Se um dia mudar as diretrizes de qualquer uma das redes sociais, se um dia elas fecharem, você perdeu o seu canal. O seu site é o único canal que sempre vai ser seu. E ainda continua sendo, quando bem otimizado, né, usando as técnicas de SEO, Search Engine Optimization, ele ainda continua sendo o melhor meio de ser encontrado em buscas, seja em buscas pelo Google, seja em buscas por inteligências artificiais. O site ainda continua sendo o seu melhor ativo. Então não deixe o seu site de lado. Plataformas de redes sociais também são canais digitais importantes. Afinal, é onde gera muita movimentação, né? Praticamente todo mundo está lá. Então, é bom, claro, porque, como eu falei, o público está por lá. Porém, é difícil ter alcance nesses canais. Então, é importante ter essa diversidade. Porque o alcance orgânico é muito difícil e o alcance pago, né, o tráfego pago, custa caro. Você não pode viver a vida inteira de tráfego pago. Você tem que ir equilibrando essa diversidade de como o público te encontra nesses canais todos. Então, as redes sociais são importantes, mas não veja elas como o único canal onde você vai estar. E-mail ainda é um canal importante, ainda é uma ferramenta de comunicação que gera resultado. Para todos os públicos, não. Se você é um previdenciarista especialista em BPC-Loas e seu público, na maior das partes, é analfabeto, claro que o e-mail não é relevante para você. Mas para outras atuações, o e-mail, né, e o meu e-mail, quando eu digo aqui, não é só aquele e-mail formal, é o e-mail no sentido de newsletters, por exemplo, e-mail marketing. Isso ainda é muito eficaz. Por mais que exista ainda um volume chato de spam,
As pessoas gostam de receber informações qualificadas por e-mail. Eu, por exemplo, tenho minha newsletter. Se você não conhece, te convido a procurar aqui na descrição do vídeo e assine a minha newsletter. É sobre, né, justamente esse meu assunto de gestão e estratégia para advocacia. Eu trago lá pautas muito relevantes sobre isso. Então assine minha newsletter. Fique informado aí tanto das atualidades sobre, né, tudo que está acontecendo, mas também sobre conteúdos mais profundos que eu veiculo por lá. Então, além de e-mail, mensagerias também se tornaram canais importantes. Mensagerias, entenda principalmente o WhatsApp. Ainda que o Telegram seja, né, tem até mais recursos, ele não pegou tão bem quanto o WhatsApp. Então, vamos entender aqui principalmente essas duas ferramentas. Mas também os chatbots, que são ferramentas que atuam sobre as mensagerias para automatizar essas ferramentas. Então, mensagerias também são canais importantes de contato com o cliente. E por último, aqui outro contato é a publicidade. Eu já falei ali de tráfego pago, né? Publicidade e tráfego pago é a mesma coisa. Campanhas de marketing, enfim, é tudo a mesma coisa. E a publicidade ainda acaba sendo um canal para descoberta, ou seja, para você alcançar aqueles clientes que não estão te alcançando organicamente. Bom, com tudo isso, os canais, eu quis listar aqui os principais canais digitais, ok? Com tudo isso, eles continuam sempre em evolução. Os sites já existem desde o início da internet, as redes sociais foram aparecer lá para meados de 2000, mensagerias lá para meados. Enfim, aos poucos vão surgindo novas tecnologias e aquelas antigas vão se aprimorando. Entretanto, a presença digital do escritório de advocacia, ela tem que continuar sedimentada onde está o público. Então, ela sempre vai ser necessária para aquisição e manutenção de novos clientes. Então, é justamente através dessa presença digital que você, advogada, você, advogado, pode evidenciar as suas competências, os seus diferenciais, ou seja, mostrar o seu posicionamento, mostrar como você resolve os problemas do seu cliente. Aqui é o ponto onde o posicionamento, né? Agora eu preciso trazer de volta aquela ponta que eu deixei lá no início sobre o posicionamento, que é você mostrar como você resolve problemas para o seu cliente. Esse é o grande ponto, é isso que o seu posicionamento tem que mostrar. Então, aquela hora que eu falei que o advogado generalista, por padrão, tem um sério problema de posicionamento, é isso. Porque não se define como especialista em nada. Ah, mas o meu avô, que era advogado na década de 70 e 80, ele era generalista e tinha muitos clientes. Sim, naquela época, o grande poder era ser generalista, era mostrar que fazia tudo. Ah, os grandes escritórios também são generalistas. Claro, eles têm 1.500 advogados dentro de um prédio inteiro só deles. Eles são generalistas, lógico, eles são, na verdade, diversos escritórios especialistas lá dentro. Agora, seu escritório tem 1.500 colaboradores? Não. Então você não pode ser generalista. Não tem nem como dizer que é bom em tudo. Conhece aquela história lá do pato, que ele nada, ele voa, ele anda e não faz nada direito? É uma historinha boba de palestrante, mas é realidade. É importante mostrar uma especialização. A especialização é o começo do posicionamento. Ah, é só a especialização que define posicionamento, na especialização numa área do direito? Não necessariamente. Não necessariamente. É a mais óbvia, claro. Mas pode ser a especialização em um tipo de cliente. Pode, um empresário, por exemplo. Eu não estou pegando o meu posicionamento eu ajudo empresários. Ou eu ajudo empresários da área têxtil. Olha que posicionamento bacana. É bem específico. Também pode ser por algum tipo de mercado. Eu sou especialista na área de energia. Então, resolvo na área ambiental.
Tudo bem, aí volta para a área do direito, né? Mas, enfim, a definição do posicionamento, ela não precisa obrigatoriamente ser por uma área do direito. Pode ser por 2 ou 3 áreas do direito que sejam correlatas e tenham, né, intersecção de produtos jurídicos. Pode ser, como eu falei, por algum mercado. Pode ser, como eu atuo no tudo que é relacionado a banco, ou tudo que é relacionado à indústria, tudo que é relacionado ao agro. Então, é para um mercado, como eu já falei, por um tipo de cliente, enfim. O posicionamento é como você mostrar como e para quem você resolve problemas. Vamos definir assim. Então, o principal combustível da presença digital continua sendo o capital intelectual, ou seja, você mostra como você resolve problemas, né, de uma forma bem prática, como eu estou fazendo aqui. Eu resolvo problemas para escritórios de advocacia, resolvo problemas de gestão, resolvo problemas de estratégia. Então, para eu mostrar que eu sei fazer isso, que eu já fiz isso e tive muitos bons resultados, que eu entendo desse assunto, eu compartilho meu conteúdo aqui. Então, essa é a mesma forma que a advocacia também precisa fazer para mostrar o seu posicionamento. E por último, resumindo, vamos fazer um resumão aqui para a gente finalizar. A gente entendeu o que é marca, que ela traduz a promessa de valores da empresa. A gente entendeu o que é posicionamento, ou seja, o espaço que a marca ocupa na mente do cliente, ou que um produto ocupa na mente do cliente. E a gente entendeu que a presença digital é importante porque tem canais digitais que vão transmitir esses ativos de marca e posicionamento. A presença digital vai gerar pontos de contato e atrair potenciais clientes para o seu negócio. Então, a presença digital no escritório de advocacia continua sendo a estratégia mais eficaz para promover esses pontos de contato com a marca jurídica. Essa ainda é a principal forma de atrair, de, né, adquirir clientes, conquistar clientes para a advocacia. Haja visto que não é permitida a prospecção direta. Então, ter um posicionamento muito bem claro, muito bem definido nos canais digitais é um fator de sucesso para conquistar clientes para a sua advocacia. Você acha que faltou algum conteúdo aqui nesse vídeo? Faltou algum detalhe que você ficou com dúvida ou gostaria de aprofundar um pouco mais? Comenta aqui que eu vou te trazer esse assunto futuramente num outro vídeo. Se você tem alguma dificuldade ainda com a sua marca jurídica, com o posicionamento, comenta aqui também, entre em contato comigo, vamos conversar melhor sobre como melhorar sua marca jurídica e o posicionamento da sua advocacia. Sucesso e até a próxima!